Fala, leitores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HQ Rústica. Hoje eu vou estar falando de um dos melhores quadrinhos do ano, sem brincadeira, cara. Esse quadrinho é um espetáculo, que é A Mulher Maravilha, a História das Amazonas, tá? Vou fazer um review um pouco diferente, normalmente não presto tanta atenção nesses detalhes, né? Mas esse aqui vale a pena porque é um quadrinho muito especial. Esse aqui é o primeiro quadrinho do selo Black Label que saiu aqui no Brasil com uma sobrecapa, tá? Isso aqui é uma sobrecapa, eu vou estar tirando aqui para mostrar para vocês a arte que a gente tem aqui nela. Cara, é muito bonito, sério mesmo. Olha só essa sobrecapa aqui, cara. Aqui a gente tem as orelhas da sobrecapa, tá? Então tu pode ver que, cara, a arte dela é sensacional, certo? E na capa, né, aqui na capa dura a gente tem a arte da Nicola Scott, que é uma arte interna da revista, tá? Essa arte ela aparece mais na frente, né, só para vocês terem noção. A gente tem aqui a Era, né, com a arte da Nicola Scott. Cara, esse quadrinho aqui eu curti muito, tá? A arte aqui é realmente um grande diferencial, mas nem só de arte vive o leitor, né? Enfim, a gente quer uma história legal, que a gente quer uma história diferente, uma história legal, uma história envolvente, uma história emocionante, e é isso que a gente encontra aqui, tá? Aqui a gente tem a história das Amazonas, como diz no título, né? Não é uma história da Mulher Maravilha, mas sim uma história das Amazonas, certo? Por que esse é um diferencial legal? Porque é uma coisa que não é tão trabalhado muito profundamente assim no universo DC, né? Então chega a ser realmente uma coisa muito interessante que é feito aqui, porque a Kelly Sue DeConnick, que é ela que escreve esse trabalho, ela consegue gerar toda uma criação de mundo ali, desde a origem das Amazonas até elas chegarem na Ilha Paraíso, que é onde termina, né? Termina aqui elas chegando na Ilha Paraíso. Mas o importante é toda essa jornada, tudo que elas passam, tudo que acontece com elas durante esse processo, né? Enfim, a gente sabe que as Amazonas vão na Ilha Paraíso, a gente conhece a história da Mulher Maravilha, mas o como aqui é o mais importante, certo? E aí aqui, esse quadrinho ele saiu lá fora originalmente em 3 edições, tá? Então, cada uma das edições foi desenhada por um artista diferente. A primeira aqui foi desenhada pelo Phil Jimenez, né, que é um bright artista da Mulher Maravilha. Ele já trabalhou, já teve uma fase inteira desenhada por ele. E aqui a primeira edição, cara, nossa, já abre com um painel lindo das deusas, né, que vão ser peça central aqui na história, tá? A gente tem aqui as 6 deusas, né, que é a Hestia, a Artemis, a Deméter, Hecate, Afrodite e Atena, né? São as 6 principais deusas que vão dar origem aqui, né, as primeiras Amazonas. E é legal porque aqui nesse quadrinho, né, no começo da história, é definido muito bem quem são essas Amazonas, por a característica diferencial de cada uma dessas deusas, como essas características influenciam as Amazonas. Então é uma história que cria uma base muito boa em relação a isso. Tem até uma das Amazonas que tem aqui, que foi criada pelo Greg Rucka no Renascimento, né, Mulher Maravilha no 1, que inclusive a Panini encadernou aí recentemente, né? E ela aparece aqui também, né? Aqui é dada toda uma contextualização melhor sobre como ela se originou, como vários personagens se originaram. É realmente fora de série, cara. A Kelly Sue DeConnick mata a pau. Aqui a segunda história é desenhada pelo Gene Ha, que também teve passagens aí pela Mulher Maravilha. E por último a Nicola Scott, né? Que também tem uma arte sensacional. Nicola Scott, inclusive, ela comenta aqui o processo de criação dela, que ela desenha tudo à mão, faz uma coloração base ali com nanquim, com nanquim, né, e coloca assim os tons de cinza, e depois ela passa para o digital e colore tudo no digital, né? Então o processo de criação de arte dela realmente é maravilhoso. Ela também redesenhou com o Greg Rucka, né, Mulher Maravilha no 1, então se tu pegar lá, tu vai ter a história do Greg Rucka e com o desenho da Nicola Scott também, que é esse aqui dessa capa, tá? E aqui, cara, por que eu curti tanto, né? Como eu falei, aqui a gente tem uma profundidade enorme que é dada para as Amazonas, né? E aí aqui a gente vai ser o foco principal da história, que vai ser a Hipólita, todo o desenvolvimento dela, de como ela conhece as Amazonas, de como que ela chegou a ter esse contato. E aí, cara, vai trabalhando muito sobre isso, né? A primeira história aqui é sobre a construção
das Amazonas, né? A segunda história, a gente tem uma apresentação de como as Amazonas vão se desenvolvendo como povo, né? E aí eu achei legal porque aqui quebra totalmente já aquele conceito que a gente conhece de que as Amazonas, elas estão na Ilha Paraíso e tudo mais, e tem uma quebra muito grande de paradigma aqui, é muito bem trabalhado. E aí, por último, como as Amazonas vão chegar, né, e o que vai acontecer, por que elas vão parar na Ilha Paraíso, tá? Eu tô falando bem por cima para evitar falar qualquer tipo de spoiler. Cara, mas isso aqui dá tão gosto de ler. A Kelly Sue DeConnick, que é a roteirista, ela trabalha muito bem as bases dela ali. Ela pega bastante coisa ali relacionada ao feminismo. É lacração, eu não gosto de ler. Cara, ignora que isso é uma relacionada a feminismo, tá? Tu consegue ignorar isso, tu vai aproveitar uma mega história das Amazonas. Porque aqui a gente tem as deusas se revoltando ali com toda a situação que as mulheres passam, né? Elas são escravizadas, elas são abusadas, elas são maltratadas, são renegadas alguns direitos, enfim. Tem toda essa parte, né, que está bastante voltada ali com o feminismo, mas que é um problema na vida real, né? As mulheres sofrem muito com essas coisas. E você pode argumentar, mas o homem também é escravizado e tudo mais, tá? Mas mesmo o homem escravizado, ele ainda abusa da mulher escravizada também, tá? Então ainda é uma posição de subserviência ali que a gente tem para a mulher, principalmente aqui na período da Grécia Antiga, né? Então aqui vai muito nessa base da Grécia Antiga e tudo mais, tanto que tem até um desenho aqui que são os vasos, né? Que são os sofrimentos que as mulheres são submetidas. Isso aqui é a segunda página do quadrinho, tá? Não é um spoiler tão grande, mas é muito legal a forma como isso aqui é trabalhado dentro do gibi, de como esse sentimento de revolta que elas têm e tudo mais. A Hipólita, ela questiona bastante sobre o que vai acontecer com ela, que as Amazonas, elas ajudam a Hipólita, mas depois elas não querem tanto saber dela, não querem tanto conversa, só dizem para ela fugir, para ela ser livre, e ela quer encontrar, né, as Amazonas ali que ajudaram ela no momento que ela estava passando por alguma dificuldade ali e tudo mais. Então vai sendo todo trabalhado em cima disso, sobre as deusas ajudando, sobre os deuses homens também, como eles se comportam em relação às Amazonas, questionar a Era, por que essas Amazonas existem, por que elas foram criadas, por que elas são mais importantes do que outros grupos ali. Então tem todo esse questionamento também do lado dos deuses. E cara, é um espetáculo. Isso aqui é uma leitura massa do começo ao fim. Eu não consegui largar isso aqui quando eu tava lendo. Eu curti bastante. Eu sou fã da Mulher Maravilha, né? Mas isso aqui, cara, é realmente sensacional. Sensacional mesmo. Desde o roteiro até a arte. Mesmo tendo essa quebra ali de artistas, né? Que primeiro é uma história com um artista, a segunda com outra, a terceira com outra. Tu não sente tanto esse impacto, porque como são partes da história que são contadas, né, que são eras diferentes, dá até pra ter essa sensação de que cada história tá se passando numa era diferente, por isso que elas têm visuais diferentes, né, e tem um estilo ali diferente, né. Então é isso, esse quadrinho aqui, ele, enfim, não teve tanta promoção, eu peguei ele na promoção da Amazon, né, no vídeo unboxing aqui, que tava acumulando com um cupom de 30%, ainda assim não saiu tão barato, mas é um quadrinho que vale muito a pena. Fica de olho, adiciona na lista, coloca uns alertas de promoção lá de desconto, porque vale a pena, tá? Então é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui do canal HQ Rústica. Forte abraço, valeu e até mais!